Geminianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de outubro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gêmeos, sejam bem-vindos à vossa leitura de outubro. Bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver quais são as energias predominantes para o nosso mês que está começando. Bom, primeiramente nós vamos aqui tirar duas energias do oráculo da semente estelar, ok? Depois nós vamos fazer uma leitura com o tarô. E no final vamos tirar uma carta do oráculo I Don't Care, para uma mensagem um pouco mais descontraída, para a gente terminar de uma forma mais descontraída. Mas para começar, a gente vai começar aqui com uma mensagem mais profunda. Primeiramente a gente vai perguntar aqui para o nosso oráculo da semente estelar qual é que é a energia geral, a energia principal para os geminianos no mês de outubro. Gêmeos, mês de outubro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Geminianos, mês de outubro. 1, 2. Ok. A primeira carta que caiu foi o vácuo, vazio. Pare, abrace o inverno. Grande útero cósmico. E em seguida saiu a carta espere, wait, não é o tempo ainda, as coisas ainda estão sendo produzidas, ainda estão no forno. E no final do deck saiu aqui a carta Activated Earth, terra ativada, lugares de poder, linhas de precisão, confie aonde você está sendo guiado. Gêmeos, nós estamos aqui num lugar de as duas cartas têm a mesma energia. A carta do espere, não é o momento ainda, calma, não toma decisões agora, se contenha, esteja mais recluso, ouça mais a sua intuição, porque não é o momento de estar tomando grandes decisões. Mas vamos ver com o tarô do que tudo isso se trata. Qual é a energia geral para os geminianos no mês de outubro? Qual é a energia geral para os geminianos no mês de outubro? Qual é o momento em que os geminianos estão passando neste momento? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos, mês de outubro. A primeira carta que caiu foi um Ás de espadas. Oito de copas. Três de ouros. 5 de espadas. E por último, um 7 de ouros. No final do deck, um 8 de ouros. Nenhum arcano maior aqui, não é? Geminianos, nós estamos passando aqui por um momento confuso. A gente vê aqui primeiramente a carta do Ás de espadas, mas em seguida, mais à frente, a gente tem aqui a carta do 5 de espadas. É como se você tivesse uma ideia, mas para que essa ideia se concretize, você vai precisar de deixar algo para trás. E aí você começa a ponderar o que você realmente está disposto a deixar para trás para poder prosseguir com essa ideia inicial. E aí você entra na confusão das ideias, você não entende exatamente o que é suposto você fazer. 3 de ouros e 7 de ouros. Eu vejo você começar a colocar em prática, eu vejo você tentar dar os seus pulos para poder fazer essa ideia acontecer, só que ela não
não tem a mesma velocidade, não desenvolve na mesma velocidade que você gostaria. E isso pode te deixar um pouco frustrado, frustrada. E essa carta do 8 de ouros aqui no final do deck me mostra que muito disso que está acontecendo aqui, para a grande maioria de vocês, é dentro do trabalho, é dentro do seu desenvolvimento profissional, acadêmico e ou pessoal. É aquilo que te coloca como pessoa ativa na sociedade. Por isso aqui é como se você tivesse um direcionamento, você soubesse aquilo que você quer fazer, mas você vai precisar de tomar algumas decisões, de deixar algumas coisas para trás para fazer isso acontecer. E nisso, porque você tem que deixar algumas coisas para trás, a confusão acontece. Você não entende ainda, não conseguiu ter percepção total de tudo aquilo que você precisa de deixar para trás e para fazer isso acontecer. E aqui são, quando eu digo deixar coisas para trás, gente, eu tô falando de crenças, principalmente questões que aprisionam a sua mente. Às vezes pode ser o lugar onde você está vivendo, ou o trabalho que você tem, ou algo que você esteja estudando e que não faz mais sentido. E aí você pensa, pera, mas e tudo aquilo que eu investi até agora? E o tempo que eu investi até agora? E as coisas que eu fiz até agora? Onde é que fica tudo isso? Eu jogo pro lixo? E aí você fica nesse impasse. O que que eu faço? O que que eu posso realmente deixar para trás? Interessante. Vamos ver um pouco mais? Mas assim, as primeiras cartas que saíram, que a gente viu, foi espere, não é o momento ainda. Aqui talvez você queira tomar uma grande decisão, mas o tarot está te dizendo, a energia está te falando para você esperar um pouco mais antes de tomar essa decisão, para você ter um pouco mais de clareza. Que há aqui algumas questões que estão no inconsciente que podem não estar tão definidas ainda. Muito bem. Energia geral, energia para os geminianos no mês de outubro. O que é o Ás de Espadas? Cavaleiro de Paus. O que é o 8 de Copas? 9 de Ouros. O que é o 3 de Ouros? 5 de Paus. O que é o 5 de Espadas? O Sol. Perfeito. O que é o 7 de Ouros? Seis de Ouros. No final do deck, um 10 de Espadas. Vou baixar um pouco aqui. Bom, geminianos, como a gente falou, e aqui a gente só tem um aprofundamento da mensagem que a gente já estava falando. Você sente aqui um impulso para uma direção. Você sente o impulso para começar algo novo, o impulso para colocar uma nova ideia em prática. Algo que você vê que pode te levar a um lugar muito, muito bacana, muito interessante no futuro. A gente tem aqui o Sol. O Sol veio debaixo do 5 de Espadas, que é o 5, né? Ele representa aqui o plexo solar. A cor amarela também está aqui, conectando com o plexo solar. É você tendo clareza sobre as suas ideias. É você entendendo como é que as suas ideias se organizam, o que você realmente precisa e deseja. Mas ainda existe aqui uma certa instabilidade no que toca como eu vou fazer isso acontecer, como eu vou chegar nesse lugar que eu imagino, como é que eu posso colocar em prática todas essas ideias, até que ponto eu preciso de deixar algo para trás e o que eu preciso de deixar
O que eu preciso de deixar para trás? Porque a gente tem aqui debaixo do 8 de copas o 9 de ouros, que me fala aqui que você precisa de buscar a sua independência. E às vezes você tem aqui algo que já estava estável na sua vida e isso abala suas estruturas a nível econômico, a nível financeiro, a nível, né, dentro da sua estabilidade física. E você não sabe como lidar com isso. Porque você, imaginando que você tem aqui uma nova ideia de algum negócio que você queira desenvolver, por exemplo. Mas você tem um emprego, neste momento, que toma muito do seu tempo. E nesse momento você vai precisar de fazer uma escolha. Ok, eu continuo meu emprego ou começo essa nova ideia, esse novo projeto? E eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Posso até tentar durante um tempo, mas depois chega um ponto que já não funciona mais. E aí a pergunta que fica é: até que ponto eu tenho coragem de largar, deixar para trás algo que estava estável para investir em algo que é completamente confuso, que ainda não tem forma, que você não sabe onde vai te chegar, onde vai te levar, nem como você vai fazer para chegar lá. E isso causa aqui uma certa instabilidade. No final, a gente tem aqui o 7 de ouros com 6 de ouros. A gente vê aqui o progresso lento, mas cíclico das coisas acontecendo. Ou seja, cada semente que você vai semeando ao longo desse caminho faz com que o caminho se desenvolva e se abra cada vez mais. Mas a entrega precisa de ser o mais verdadeira e o mais profunda possível para que essas sementes deem os resultados que você tanto busca. E às vezes, por causa dessa ansiedade, por causa dessa dúvida, dessa confusão, desse medo daquilo que pode acontecer, você acaba às vezes bloqueando o seu próprio caminho, bloqueando o fluxo, bloqueando aquilo que você está conseguindo construir. Isso te deixa aqui numa energia um pouco instável, né? Porque tem um desejo muito forte e aqui uma possibilidade muito bonita nessa ideia que você tem, nesse projeto que começa a florescer em você. Mas você não sabe como lidar com isso ainda. Você não sabe como fazer isso acontecer. E o medo de como isso vai acontecer às vezes pode te travar um pouco. Perfeito. Quais são os conselhos, mensagens e direcionamento para os geminianos? Mensagens, conselho e direcionamento para os geminianos no mês de outubro. Mensagens, conselho e direcionamento para os geminianos no mês de outubro. Gratidão. O que é o As de Espadas com o Cavaleiro de Paus? 3 de Espadas. O que é o 8 de Copas com o 9 de Ouros? A Força. O que é o 3 de Espadas com o 5 de Paus? Cavaleiro de Copas. O que é o 5 de Espadas com o Sol? Nove de Paus. O que é o 7 de Ouros com 6 de Ouros? A Morte. No final do deck, a carta do Julgamento. Pois é, gente, pois é. Conselhos e direcionamento para os geminianos. A gente tem aqui uma parte que te domina bastante ainda. Você ainda está aprisionado aqui a alguma questão, eu diria que às vezes até emocional, que não te permite dar o avanço ou tomar essa decisão que você tanto deseja. É como se você, a um nível bem inconsciente, você ainda não confiasse em você. Você ainda não confiasse na sua capacidade, ainda não confiasse em onde você pode chegar.
Isso é como se você recebe uma ideia, por exemplo, né, aquela ideia que a gente falou, um novo projeto, uma nova possibilidade de algo que você pode criar. Aí do nada, quando você começa a colocar os projetos em prática, vem aqui, bate uma depressão gigante por achar que aquilo que você está imaginando é grande demais, é cansativo demais, é pesado demais e nunca será possível ser realizado. E aí a gente tem aqui o 9 de paus, debaixo do 5 de espadas e do sol. E aí você começa a ponderar que responsabilidades você ainda está carregando e por que você está carregando essas responsabilidades. É você parando para entender profundamente o que faz sentido para você, o que move o seu coração, o que é importante para sua vida de verdade. Porque aquilo que você quer é se sentir vivo. Você quer sentir a vida, você quer sentir que o que a vida tem para te oferecer. Só que ainda existem bloqueios aqui que te deixam preso a um ciclo que faz com que a concretização das coisas que você deseja demore muito mais do que aquilo que deveria. Mas é tudo mente. Claro, geminianos, signo de ar, obviamente a mente acaba por dominar muitas vezes as situações. Por isso aqui você vai precisar de investir um pouco mais na sua intuição, investir um pouco mais nesse chamado que você está sentindo, esse chamado que está ocorrendo dentro de você e se preparar para a transformação. Porque aqui você pode não estar preparado ainda para tudo aquilo que você quer realizar, para tudo aquilo que você quer concretizar. Mas a partir do momento em que você decide ir numa direção, o universo começa a te transformar de dentro para fora, para você receber aquilo que você precisa receber. Ok? A gente ainda tem aqui algumas questões profundas para resolver. Mas a gente tem aqui uma visão, um vislumbre de um futuro, de uma realidade que pode ser bastante interessante. Mas para isso você precisa de tirar a mente do caminho. Perfeito. Qual é a mensagem, conselho, direcionamento do Osho? Mensagem, conselho, direcionamento do Osho para os geminianos. Geminianos. Ok. Gente, caiu a carta do 3 de espadas, o isolamento. A carta do 6 de ouros, o compromisso. E a carta da integração, que é a temperança no tarô. E no final do deck, a carta da torre, que é o raio. Vocês veem aqui, é como se você precisasse olhar de verdade para dentro, olhar de verdade para aquilo que você deseja, para integrar as suas polaridades, integrar as suas dores, as suas sombras e a sua luz, integrar as suas ideias nas suas práticas. Eu vejo aqui como se você não estivesse conseguindo ainda entender quando e como as coisas vão ficar leves, de que maneira, em que momento é que as coisas vão realmente ficar leves. Porque é tudo muito pesado, tudo muito cansativo, tudo muito difícil. Mas a gente tem aqui a carta da torre e assim, embaixo dela a gente tem aqui a carta da nova visão, que é o enforcado. Existe um ego morrendo, uma parte de você morrendo, uma parte de você sendo deixada para trás. E aqui você precisa de deixar que essa parte acabe, que essa parte se quebre, para que você consiga usufruir daquilo que está sendo cocriado para você, que está se manifestando para você. Mas você ainda não está lá.
Tá chegando lá, mas ainda não está lá. Ok? Por isso, evite de tomar grandes decisões agora. Pondere, sinta, medite, para que você entenda o que está acontecendo e o que vai acontecer e como é que você pode reagir a isso. Ok? Perfeito. Agora vamos ver qual é a mensagem final do oráculo do I Don't Care. Mensagem final do oráculo para os geminianos. Mensagem final do oráculo I Don't Care para os geminianos em outubro. Gratidão. Gêmeos, outubro. You are not your emotions. Você não é as suas emoções. Uau. E no final do deck saiu aqui: você não tem a obrigação de receber conselhos dos outros. Você não tem a obrigação de receber os conselhos dos outros. E aqui a gente fala duas coisas muito importantes, não é? Primeiramente, você não é o estado em que você está. Você não é o momento em que você se encontra. Você apenas está passando por um momento, passando por uma situação, passando por um lugar, mas que ele vai acabar. Você não é esse lugar, você não é essa emoção, você não é esse sentimento. E se abstenha de estar falando e comentando dos seus planos e da sua vida para as outras pessoas, porque às vezes os conselhos que os outros têm para nos dar mais nos afastam da nossa verdade do que de fato nos ajudam a tomar as melhores decisões. Porque ele não vai entender as coisas como você, o outro não vai ter a mesma visão que você. É só você que tem a sua visão, é só você que consegue entender aquilo que você está entendendo. Por isso, foque nisso, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.